Tudo sobre a China antiga e atual, cultura, economia, religião, um resumo completo. A China atualmente é um imenso país, um dos maiores do mundo em extensão territorial e o país mais populoso do mundo. A população chinesa, apesar de grande parte das pessoas enxergá-la como única e singular, é grandemente diversificada em aspectos culturais em quase todo o território chinês, devido à sua longa história de dinastias e ocupações. China antiga. Não é correto utilizar a expressão que acomoda a palavra China aos períodos mais antigos da civilização humana. Isso porque a China de hoje não acomoda todas as transformações sofridas durante o tempo pelo povo chinês. Povo esse também que não pode ser simplesmente exprimido e comprimido em uma única expressão incapaz de diversificá-los. A região onde esses povos se estabeleceram cerca de 300 mil anos atrás possuía clima um tanto variado, e as sociedades orientais tiveram que se adaptar às constantes cheias e secas que ocorriam. Apesar da difícil tarefa, logo os primeiros grupos humanos se estabeleceram e começaram o plantio de arroz, inhame e outras raízes, aproximadamente há 8.500 anos atrás, idade da qual foi possível recuperar evidências arqueológicas. As sociedades chinesas estão entre as mais antigas do mundo, justamente por se organizarem em complexos habitacionais mais rapidamente. A sofisticação de seus materiais e do estilo de vida também permitiu que esses povos superassem as grandes dificuldades naturais. A primeira dinastia chinesa pode ser definida, assim como algumas outras, como uma grande e poderosa cidade-estado chamada de Xia. Porém, não se tem muitas informações sobre esse período. A dinastia mais antiga a se ter evidências e descobertas mais concretas é a Shang, do século XIII a.C., que viria após a dinastia Xia. As descobertas sobre a dinastia Shang imperam uma sociedade muito organizada e estratificada, onde o monarca regente tinha grandes ocupações cerimoniais e cuidados administrativos. Os Shang tiveram cerca de 11 monarcas, até o declínio do reinado para outro contemporâneo ao deles, os Zhou, que são considerados a próxima dinastia importante. O estado de Zhou derrotou Shang em batalhas e se desenvolveu em outras regiões do sudeste. A origem dos Zhou é um tanto complicada. Alguns historiadores chineses acreditam que eles tenham descendido de turcos, porém estima-se que apenas tivessem proximidade para com eles. No século V a.C., o grande território abrigava 7 grandes estados independentes e não unificados, que se ocupavam em disputas entre si ocasionalmente. A China Imperial tem sua existência iniciada quando o estado de Qin inicia uma campanha militar pela unificação de vários estados em um só império. Desse modo, inicia-se a dinastia Qin, que também iniciou a construção da Grande Muralha, que seria continuada em outras dinastias mais adiante. Em aproximadamente 202 a.C., a dinastia Han tornaria-se uma das mais importantes. O incentivo à educação e à ciência foi ampliado, e a Rota da Seda foi estabilizada com o Ocidente. As disputas entre a nobreza e uma tentativa de impulsionar a reforma agrária fez com que os Hans perdessem a força e fossem sucedidos pelos Jin. Os Jins, por sua vez, enfrentaram uma grave crise entre a população que cada vez mais se desunificava, devido às grandes diferenças culturais e de parentesco. A desunificação aconteceu em vários setores e os mesmos só foram reunificados durante a dinastia Sui, que mesmo assim, após pouco tempo, declinou pelo esgotamento de recursos. A dinastia Tang ressurge os povos unificados em aspectos econômicos, estruturais e tecnológicos. Também foi adotada a religião budista pela família imperial e grande parte do povo. Devido às grandes revoltas e guerras, essa dinastia chega ao fim em 960, quando a dinastia Sung entra em cena. Separada dos outros estados, os Sung se desenvolveram tecnologicamente e militarmente, com bastante rapidez devido aos intensos combates fronteiriços. Essa hegemonia militar foi calada pelo Império Mongol de Gengis Khan, que subjugou e aderiu todo o território ao Império. Os estados agora foram unificados à força por um agente externo. Porém, influenciado pelas ideologias Hans, os governantes mongóis responsáveis por esse território decidiram enquadrar-se nos esquemas culturais de Hans. Modernidade chinesa. Várias rebeliões camponesas incentivadas ao repúdio estrangeiro expulsaram os mongóis do território e a dinastia Ming
Essa dinastia adotou políticas públicas para minimizar a pobreza causada pela ocupação mongol por vários anos. Um grande levantar econômico se registrava na China por possuir grande comércio e produção para exportação. A fim de impedir novas penetrações no território, foi dada continuidade da construção da Grande Muralha e confecção de um exército de 1 milhão de homens. A dinastia Ming viu-se fracassada quando os Manchus invadiram e conquistaram o território Ming. Avaliando rapidamente o sistema do governo, adaptando-se e exigindo mudanças quanto à cultura e outros aspectos à força. Isso gerou enorme descontentamento por parte do povo e da nobreza, agora pertencente à dinastia Qing. Levantes revolucionários fizeram a diferença no império, porém, a Guerra do Ópio e outros conflitos com diversas nações, inclusive britânica e japonesa, acabaram por invalidar as forças Qings. O desejo da modernização do país por parte de muitos intelectuais foi inflamado durante esses anos. O Partido Comunista surgiu logo após o Tratado de Versalhes e foi ganhando força em numerosas batalhas. Grandes líderes comunistas como Mao Tse-tung surgiram nesse momento na China para expandir os ideais comunistas. China contemporânea. No dia 1º de outubro de 1949, foi proclamada a República Popular da China, separada do governo de Taiwan, que se considerava parte legítima da China. Esse impasse continua até hoje, onde um não considera o outro como país participante, apesar de estarem extremamente ligados em trocas comerciais importantes. Atualmente, a China é a segunda maior potência do mundo, com um PIB de 7,3 trilhões de dólares e a renda per capita de 8.395 dólares por pessoa, perdendo apenas para os Estados Unidos. O boom da economia chinesa se deu no processo de adoção à economia mista, que permitiu o status de privatização mesmo em um país comunista. O crescente e robusto chinês deu-se principalmente à intensa exploração ambiental e também à exploração de trabalho humano. Centenas de empresas multinacionais instalaram-se no país, que hoje é o que mais produz produtos eletrônicos, por exemplo, devido à mão de obra barata e à obra-prima em grande quantidade. A educação chinesa é considerada pelo governo foco de estratégia nacional, onde atualmente 99,3% dos habitantes são alfabetizados. O nível das escolas chinesas tem aumentado gradativamente, com um nível considerado nos patamares e também variante de acordo com a região. O governo aceita um certo nível de religiosidade diversificada entre os chineses, mas só as religiões que entram nas suas listas governamentais. Em base, o país é 42% agnóstico ou ateu. Religiões tradicionais chinesas e taoísmo representam cerca de 30%, e o budismo cerca de 18%. O poderio militar da China também está entre os melhores e mais tecnológicos do mundo, apresentando invenções surpreendentes nas feiras militares mundiais e aumentando o contingente militar a cada ano. A situação social no país é problemática, principalmente pelo número sufocante de pessoas nos espaços urbanos e os baixos salários pagos à grande maioria chinesa.